Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Emílio, como todos já sabem. Eu preparei um tema aqui interessante a todos, que vai servir como uma revisão para a gente. E o meu objetivo, além de revisar, é talvez poder ajudar outras pessoas, seja do grupo de amigos, seja da faculdade, seja do próprio banco, colegas que não participaram, que não tiveram essa oportunidade, para a gente poder conversar um pouquinho sobre comunicação, né? A comunicação é de extrema importância, principalmente quando a gente vai falar em público, em auditório, vai vender uma ideia, vai transmitir um pensamento, né? Transmitir uma ideia, vai vender algum produto, algum serviço. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma coisa que alguns palestrantes fazem, e que eu acho de extrema importância, quando já está tendo algum tipo de assunto anterior, que é convidar todos a se levantar, a esticar um pouco o corpo, né? Porque isso ajuda muito todo mundo a ouvir melhor, a se atentar um pouco mais, respirar, né? E é isso aí. Vamos lá, vamos começar. Bom, essa introdução não está no nosso material, né? Mas eu vou falar bem rapidamente sobre alguns tipos de comunicação históricos, né? Como que começou, como que se deu isso. Há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tem-se os primeiros relatos de comunicação lá na Mesopotâmia, mas não é o nosso foco. Naquela época o pessoal se comunicava por desenhos, esqueci o nome técnico lá que eles desenhavam na caverna, mas enfim. Rupestre, isso. Era uma forma escrita, né, apesar de não existir ainda palavras, mas é uma forma escrita. Após isso, tem-se forma oral e forma também corporal. Por que eu coloquei corporal depois de oral? Apesar da conversa em si, a comunicação em si oral, ter surgido depois da corporal, porque tinha lutas, tinha manifestações corporais, mas a técnica corporal, penso eu, tá? Isso não tem nenhuma outra fonte, mas foi a percepção que eu tive, a técnica corporal era um pouco mais complexa do que a fala pura e simplesmente. Algumas pessoas elas têm facilidade de falar, transmitem a ideia, elas conseguem transmitir todo o conteúdo, mas a expressão corporal fica um pouco aquém ou tem certa dificuldade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso em apresentações. Existem técnicas que são bastante eficientes e que vão ajudar principalmente essas pessoas que não têm toda essa desenvoltura como eu, que cheguei aqui nesse curso com total dificuldade de falar, inclusive no primeiro contato com vocês, onde todos estavam me ouvindo, foi no momento de apresentação, eu tremia, e aquele frio na barriga, aquela dificuldade toda em conversar, em olhar para vocês diretamente, ficar olhando para o horizonte, para o teto, para o chão, e não sair, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas. Primeiramente, antes de você começar a falar em público, você precisa planejar, né? Você vai fazer uma preparação da sua apresentação, então você vai observar alguns quesitos. O tema, o seu objetivo, o seu público e o tempo que você vai ter disponível para traçar todo o seu assunto, né? Então, primeiramente, observando o tema. Fazendo um gancho aqui com todos esses quesitos, você vai saber o quanto você deve aprofundar sobre o tema, o quanto você deve falar sobre aquele conteúdo, de acordo com o tempo que você tem disponível. E, claro, direcionando os seus recursos, o seu vocabulário, a sua expressão ao público. Não adianta eu chegar aqui e conversar como se fosse
uma pessoa extremamente técnica sobre determinado assunto e usar termos técnicos, termos que são desconhecidos a vocês, e não conseguir transmitir a ideia. Eu vou falar muito bonito, mas só que não vai ser absorvido da forma que eu gostaria que fosse, né? Então, eu tenho que adaptar isso aí ao público. Na fase do planejamento. Antes de iniciar minha apresentação, eu preciso planejar. Para isso, eu preciso saber o que dizer sobre aquele assunto. Então, existe uma técnica que chama brainstorm, que é uma chuva de ideias, onde você anota, ou você rascunha, ou você planeja mentalmente, não tem problema, tudo aquilo que você vai dizer. Você levanta palavras-chave, aspectos positivos, aspectos negativos, palavras relacionadas, assuntos relacionados, e faz aquela chuva de ideias sem filtro. Você pensa em tudo que vem na sua cabeça sobre aquele determinado assunto. A partir daí você vai fazer uma seleção disso, né? Você vai escolher as ideias centrais, as ideias secundárias, você vai fazer esse filtro. Nas ideias centrais são aquelas ideias mais importantes, aquilo que você não pode deixar de dizer, aquilo que você precisa enfatizar, né? E as ideias secundárias são ideias de apoio, são ideias que têm uma correlação e que elas vão facilitar muito o desenvolvimento da sua palestra, porque você vai poder, talvez no momento de interrupção, ou talvez em algum momento onde você queira fazer uma ilustração do seu tema, você vai utilizar essa ideia secundária para fazer esse complemento, não perdendo foco e trazendo de volta a ideia principal. Essa ligação a gente pode chamar de teia, de rede, de conexão, de interligação, ou de qualquer outro termo que você preferir, né? Aqui a gente tratou como teia e tratou também como rede. E isso é extremamente importante, porque no momento que você precisa falar algo mais, esse vai ser o seu facilitador. Vamos para a parte da execução. Bom, você já tem a ideia principal, já tem a ideia secundária, você já sabe fazer uma ligação sobre isso, você já tem seu público definido, já tem seu objetivo. Eu sei se eu quero vender uma ideia, sei se eu quero vender um produto ou serviço, sei se eu quero só explanar sobre determinado assunto. Então, já fiz o meu esquema, já sei o que eu preciso, então vou para a parte da execução. Bom, execução, assim como a transmissão de uma ideia, quando você faz, por exemplo, uma redação, uma ideia escrita, a execução ela tem começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é aquele momento onde você precisa chamar a atenção dos ouvintes, onde você precisa dar credibilidade àquilo que você vai dizer, onde você vai seduzir os seus palestrados, né? Aqui no momento eu gostei da descontração que houve quando eu propus que todos se levantassem para se alongar. Essa é uma forma de chamar a atenção de vocês. É uma forma que eu usei para seduzi-los, para trazer a atenção a mim e talvez tornar um pouco mais interessante o tema, né? Apesar de a gente estar vendo esse assunto durante toda a semana, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Mostrar um pouquinho do que a gente pôde absorver e falar. Então a introdução é isso. É o momento onde você vai trazer o público a você, onde você vai iniciar a sua fala, onde você vai iniciar o assunto, né? E ele vai trazer uma base um pouco mais rasa sobre o assunto que você vai tratar. A partir da introdução, você puxa um gancho e vai desenvolver o assunto. É aí que você vai levantar tópicos, trazer informações, vai falar, vai objetivar o seu propósito, né? Você vai desenvolver todo o seu conhecimento ou
parte dele, né, de acordo com o tempo que você tem, de acordo com o público que está ali para ouvir. No desenvolvimento, a gente tem que ter alguns cuidados, né, que são a postura corporal. A gente não pode deixar a nossa postura tomar conta do assunto. Às vezes eu arrasto muito o pé, às vezes eu fico para lá e para cá, às vezes eu estou muito nervoso, às vezes eu não consigo falar o que eu preciso, às vezes estou gaguejando. Isso é postura. Esses exemplos que eu dei são exemplos a serem evitados. Mas tem algumas outras coisas que são benéficas e que a gente pode usar isso a nosso favor, como a gesticulação, você expor, utilizar os braços, os membros, a voz, para enfatizar ou para esconder um pouco do que você quer dizer. Para a gente levantar os pontos principais, né? Enfim, tudo isso faz parte de um grupo de mecanismos que a gente tem a nosso favor no momento de uma palestra, no momento do desenvolvimento. Então, isso vai contribuir diretamente para o assunto se tornar interessante ou desinteressante. Às vezes estou falando de uma coisa que eu gosto muito, mas a pessoa fala, como assim, o tempo todo? E aí aquilo vai cansando e a gente vai desistindo dessa palestra simplesmente pela entonação de voz, simplesmente pela forma que a pessoa está expondo. Então a gente tem que usar esses recursos a nosso favor, né? É de extrema importância que a gente sempre se policie, sempre busque desenvolver técnicas da forma que a gente vai passar aquilo e principalmente a gente não pode esquecer de adequar isso ao público que está presente. Não adianta também usar palavras cultas a um grupo de jovens, de crianças. Eles não vão entender. Então eu vou ter que conversar igual uma criança. Ou eu não posso usar o português coloquial num ambiente acadêmico. Então tenho sempre que adequar o meu conteúdo ao meu público. Bom, assunto desenvolvido, objetivo atingido, eu consegui transmitir a minha ideia, consegui vender o meu serviço, consegui propor ao meu público alguma reflexão, percebi que está no momento de concluir. A conclusão, o encerramento, ele é de tanta importância quanto a abertura. Porque a partir desse encerramento que eu vou amarrar as ideias ao conteúdo, né? É a partir do encerramento que eu vou, digamos em modos práticos, mostrar a moral da história. É nesse ponto que a gente tem que ter um cuidado de, por exemplo, bom, gente, para encerrar, eu vou falar aqui sobre fulano. Aí eu vou lá, falo sobre o fulano, mas aí depois, mas também tem isso, e eu começo de novo o desenvolvimento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque senão você perde o sentido da sua conclusão. Então, você entrou na conclusão, você fecha suas ideias, você termina de expor seu conteúdo, amarra aquilo, e se você está vendendo algum produto ou serviço, é a hora de você fazer a sua propaganda. Aí você fala, olha, e quem quer saber mais, entre no meu site, compre o meu livro, acesse meu blog. É esse o momento da conclusão. Após a conclusão, tudo encerrado, você se apresenta, agradece e tchau, obrigado.